Isa, tá com som, filha? Fala aí pra mãe. Você tá com som? Tá dando pra me ouvir? Então tá bom. Obrigada, filha. Olá, minha gente. Boa noite. Oi, Sá. Bom, nossa aula hoje será sobre este livro aqui. Flor do Lácio. A Isabela tá falando pra eu usar régua de microfone. Esse livro, tá, gente? Eu tenho a edição antiga, mas tem a edição que foi relançamento aí. E a Rafa usa o novo, eu uso o antigo, tá? O que a gente vai fazer? Eu tenho uma série no YouTube sobre esse livro. Eu pretendo usar esse livro todo com a Rafaela. E aí eu vou compartilhando com vocês, tá? A minha indicação é, para quem já está no ensino médio, é um excelente exercício de escrita, tá? Com textos de língua portuguesa. Então eu recomendo isso aqui. O aluno está com dificuldade de escrita, já aí no 9º ano já dá para começar a usar, tá bom? Vira até o 8º ano, 8º, 9º ano já dá para usar. E o texto que a gente vai fazer é o texto do Vale Amazônico. Então eu vou fazer aqui, gente, eu não estou preocupada com... Na verdade, essa aula teria que entrar para o YouTube hoje, eu vou fazer aqui para depois jogar lá. Decidi fazer ao vivo, tá bom? Se alguém tiver dúvida, põe aí na interrogação. E aí, depois no final eu tiro a dúvida, tá certo? Então a primeira coisa que a gente faz é fazer a leitura do texto, né? O Vale Amazônico. Na minha edição está na página 39. É o último texto sobre quadros de conjunto sem movimento. Foi uma fase bem interessante, eu fiz as aulas lá no YouTube, quem tem dúvida é só assistir, tá bom? Então eu vou ler o texto. É uma descrição de Raimundo Moraes, falando sobre o Vale Amazônico, tá bom? Então vamos lá. O Vale Amazônico, em toda a vastidão do seu anfiteatro, é coberto de floresta. Clame de verde, atenuadora dos raios luminosos, cheia de mistérios e de encantos, veste a terra como Zainf sagrado e protetor. Solucionada aqui e ali e acolá por um roçado, por uma vila, por uma clareira, por um vergel de gramíneas, mal se fecha o motivo que a interrompe, ela retoma o esplendor da selva e abre os braços para o céu na força do habitat. Em todo o meandro aquático, labirinto de furos, canais, rios, afluentes, confluentes e defluentes da corda máter que é o Amazonas. A cortina botânica pelos taludes e ravinas, como aquele véu mágico do rei dos Nibelungens, esconde e transforma a gleba. Os milhares de chapéus de sol gigantescos, amplos como os zimbórios de catedrais, unidos num velário cor de jade, cobrem as Mesopotâmias em todos ciclópicos. O olhar de quem estaciona ou navega, neste ou naquele quadrante da bacia, esbarra, por mais dilatado que lhe seja o horizonte, com o pano da floresta, tá? Então, a impressão que a gente tem quando a gente lê o texto é que é um texto difícil, né? Vocabulário bem rebuscado, por isso que eu acho que esse livro é extremamente importante, porque ele aumenta, não basta a gente ler para melhorar o vocabulário, a gente precisa ler coisas que foram escritas essencialmente na nossa língua, não é? Que tenha um vocabulário rico, tá? Então, esse texto tem. Então, primeiro eu fiz a leitura, né? E aí a gente faz a leitura silenciosa, eu faço, a Rafa faz, e a gente vai marcando os vocábulos que nós não sabemos. E são muitos vocábulos que não sabíamos.
desse texto, tá? Então, eu vou listar alguns aqui. Anfiteatro, não sabíamos o que era. É a antiga construção oval. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou já ler os vocábulos que eu não sabia. Eles estão na ordem no texto. E eu já vou fazendo a paráfrase do que o texto está querendo dizer. Então, a primeira coisa é o título, né? Se ele está falando de um vale, é porque tudo vai casar com esse formato, né? O que é um vale? Conjunto de montanhas e lá embaixo você tem uma planície. É isso, essa descrição que ele está fazendo. Só que é um vale qualquer? Não, é um vale amazônico. Então ele tem suas características. E aí a gente vai perceber que tudo no texto casa, tem uma lógica com o próprio título, tá? Então a gente já sabe que é um vale. Então ele começa assim: o vale amazônico em toda a vastidão. Não sei se eu procurei vastidão aqui. Peraí, gente. É todo o seu tamanho, né? É amplidão, tá? Toda a sua amplidão, ele é vasto. Em toda a vastidão do seu anfiteatro. Aí eu fui lá para anfiteatro. O que era um anfiteatro? Uma antiga construção oval ou circular com arquibancadas ao redor de uma arena onde se realizavam espetáculos públicos. Então aqui ele estava usando essa figura do anfiteatro, falando que ele é vasto, né? E ele tem esse formato do próprio vale, como eu já falei aqui. E ele fala que esse vale é coberto de floresta. Então esse anfiteatro, nessa posição, é lotado, repleto de floresta, tá? Agora ele fala de clâmide verde. O que é clâmide? Clâmide é manto rico dos antigos, seguro por um broche aos ombros ou pescoço dos gregos, tá, gente? Sabe aquele tecido que ficava preso aqui? Então, essa clâmide verde, claro, por conta da floresta. O que essa clâmide, esse tecido, esse pano, né? Esse pano verde faz? Ela é atenuadora de raios luminosos. Então essa vegetação impede que esses raios entram, né? Ela atenua, a luz do sol entra, mas de forma atenuada. Cheia de mistérios e de encantos. Quem que é cheia de mistérios e de encantos? A clâmide verde. Veste a terra como zainfe sagrado e protetor. Quem veste a terra? A clâmide verde. Então veja, é muito difícil para um aluno que ele não sabe morfologia, sintaxe, fazer essa análise, porque ele se perde. Ele falou clâmide verde, aí ele abre aqui como se fosse uma explicação. Atenuadora dos raios luminosos. A clâmide verde está explicando. Cheia de mistérios e de encantos. A clâmide verde. Veste, agora a gente viu um verbo. Veste a terra como zainfe sagrado e protetor. Veste como? Aí eu fui procurar zainfe. Manto sagrado da deusa Tanita na antiga Cartago, que era uma deusa da lua. Então ela veste a terra, quem? A clâmide verde, como um tecido, um manto sagrado e protetor, tá? E aqui ela faz essa referência de Zainfe, que é um deus Carta, uma deusa Cártaga da lua. Tudo bem, gente? Então ele faz duas referências com tecido. A clâmide é um tipo de manto e o zainfe também é um tipo de manto, tá? Então a gente tá conseguindo enxergar?
tem esse tecido que cobre esse anfiteatro vasto. Esse tecido verde, chamado de clâmide verde, atenua os raios luminosos, então entra a luz, mas não muita luz, atenua, é mais fraca. E essa luminosidade que fica ali é cheia de mistérios e de encantos. E essa clâmide, que é esse manto, veste a terra como o zainf, que é um manto sagrado e protetor. Tudo bem? Tá aí tranquilo, né? Solucionada aqui e ali, acolá por um roçado. Solucionado. Esse aqui a gente achou difícil, né? Solucionado é achar a solução de um problema. Então vamos pensar. Solucionado aqui e ali, acolá por um roçado. Não fez muito sentido, porque roçado é uma clareira em bosque ou mata, que tirou vegetação, né? Então existiam essas clareiras aqui, ali e acolá, por uma vila, por uma clareira, por um vergel de gramíneas. Isso tudo quem? Quando ele fala solucionada, é a clâmide ainda, tá? Então, aqui acolá tem um roçado, que é uma clareira por uma vila, porque tem que tirar a vegetação para fazer uma vila, por uma clareira. Você veja, roçado e clareira são sinônimos. Ele não falou o roçado por uma vila, por uma clareira, ele usou sinônimos, tá? Então, roçado e clareira é a mesma coisa. Por um vergel de gramíneas. Que é vergel? Lugar onde se cultivam plantas frutíferas. Então, como se fosse um pomar, né? Ele chama de vergel. Então, existem alguns lugares aqui acolá. Tem uma vila, tem um vergel de gramíneas, tá? Mal se fecha o motivo que a interrompe, ela retoma. Então, mal se fecha o motivo que a interrompe. Quem? A clâmide de novo, tá? Ela retoma o esplendor da selva. Então, interrompe. O que interrompe essa selva? Esses roçados. Quando se tira quando se tira a planta para se formar uma vila, para se fazer um vergel de gramíneas. Então, mal se fecha o motivo que interrompe, quem? A clâmide verde. Ela retoma o esplendor da selva. Mas ela continua sendo a clâmide verde, né? Esse manto. E abre os braços para o céu na força do habitat. Então, tudo isso aqui foi ainda da clâmide, tá? Em todo o meandro aquático, meandro é sinuosidade do caminho, dos rios, os seus afluentes, os seus confluentes, aqui ele vai falar. Labirinto de furos. Furo, a gente viu, é espaço estreito, mas navegável, que serve de comunicação entre dois rios ou lagoas. Isso tudo para a parte do aquático, meandro aquático. Labirinto de furos, canais, rios, afluentes, rio que desemboca em outro. Confluente, rio que desemboca na mesma foz que outro. Então, desemboca na mesma foz. Defluente, canal que se ramifica de um rio principal, formando um novo curso de água. Isso é um defluente, é um canal, ele é menor, né? Não é um rio, tá? Quando a gente fala então de meandro, desse meandro aquático, a gente está falando do afluente, que é um rio que deságua em outro. Um confluente, rio que desemboca na mesma foz que outro. E o defluente não é mais um rio, e sim um canal, então é mais fino, né? Que se ramifica em um rio principal, formando um novo curso de água. É como se fosse um veio, né? Que sai do rio principal. Tudo bem, gente?
E agora, então, ele começou uma descrição da parte dos rios desse vale. E fala que é esse meandro, que é sinuoso, esse caminho sinuoso dos rios e dos canais e dos furos, tá? Da corda máter, que é o Amazonas. Então, o grande rio é o rio Amazonas, né? E todos esses rios menores, afluentes, confluentes, defluentes, canais e furos, estão ligados à corda máter, que é o Amazonas, que é o grande rio. Tudo bem, então a gente viu a descrição da clâmide verde, depois a descrição aquática dos rios e do rio Amazonas, e agora vai falar da cortina botânica. A cortina botânica, pelos taludes, aí eu fui ver talude, tá? Talude, terreno com inclinação, tá? Então, de novo, a cortina botânica, veja só que ele está casando com o que foi dito lá com o anfiteatro. Quando a gente pensa em anfiteatro, um vale é inclinado. Ele continua usando a mesma referência em cima dessa inclinação do texto. Veja como que isso é importante, porque isso ensina lógica para o meu aluno. Meu aluno começa falando de uma planície e vai para um morro. Ele tem que ter uma lógica de raciocínio. Ele está fazendo uma descrição de um vale, continua fazendo uma descrição de um vale, né? Quando ele está falando aqui de cortina botânica, é uma cortina de verdade, gente? Não é. É como se fosse parece uma cortina de plantas, né? Pelos taludes, que são terrenos inclinados, e ravinas. O que é ravina? Enxurrada de água pelas encostas. Então tem essas enxurradas nessas encostas. De novo, cortina botânica pelos taludes e ravinas, como aquele véu mágico do rei dos Nibelungens. Esse rei dos Nibelungens é lendários anões, isso aqui é uma lenda alemã, tá? Lendários anões que possuíam grandes riquezas subterrâneas e cujo rei era Nibelung. Então ele fez essa referência a esses anões, né? Interessante. É aquele véu mágico do rei, devia ter um véu nessa história aqui dos Nibelungs, esconde e transforma a gleba. O que esconde e transforma a gleba? A cortina botânica. Tá, gente? Então veja como é importante esse exercício, porque ele está fazendo uma descrição e ele vai. O português tem isso, né? A gente pode inverter termo, o verbo não necessariamente precisa ficar colado no sujeito. Ele falou cortina botânica, aonde? Pelos taludes e ravinas, como aquele fez uma comparação, como aquele véu mágico do rei dos Nibelungos esconde, a cortina botânica esconde e transforma a gleba. Que é gleba? Eu não procurei que é gleba. Meu Deus, não. Tá, vou ficar devendo, mas é terra, tá, gente? Tá? Que estranho, achei que eu tinha procurado. Aqui, gleba. Terreno onde há minério. Então, a cortina botânica esconde e transforma a gleba, que é esse terreno onde tem minério. Então, ela esconde esse verde, essa cortina verde, cheia de plantas, esconde e transforma esse terreno que tem minério, tá? Os milhares... Então, terminamos essa descrição, vamos começar outra agora. Os milhares de chapéus de sol gigantescos. Nunca viu um? Tem que abrir o Google Imagens e procurar, tem lá, tá? Para o aluno entender. É gigante mesmo, tá? Os milhares de chapéus de sol gigantescos, amplos como os imbórios de catedrais
Ele está fazendo uma comparação de novo. O que é um zimbório? É um domo, é uma abóbada, como se fosse uma abóbada. Sabe aquele teto abobadado? Pois é, isso é um zimbório. Então ele fala, os milhares de chapéus de sol gigantescos, amplos como zimbórios, como se fossem essas abóbadas de catedrais, unidos num velário cor de jade, velário. Então tem algo que une esses chapéus de sol, que é um toldo que os antigos romanos armavam sobre teatros. Então eles ficam todos unidos, esses chapéus de sol, como esse velário, como esse toldo, onde os antigos romanos armavam sobre teatros. Eles faziam teatros ali. Então ficam essas plantas gigantescas, como que fossem abóbodas, unidas por esse velário, como se fosse um toldo. Cor de jade, verde, de novo. Cobrem, então eles cobrem as Mesopotâmias em toldos ciclópicos, que a Mesopotâmia é a região localizada entre rios, tá? Então eles cobrem essas regiões entre os rios em toldos ciclópico, que é gigantesco, tá? Tudo que é ciclópico é gigantesco, colossal. Então são muito grandes. Então, nós vimos a descrição da clâmide verde, nós vimos a descrição do meandro aquático, nós vimos a descrição da cortina botânica e nós vimos a descrição dos chapéus de sol, ok? O olhar de quem estaciona ou navega neste ou naquele quadrante da bacia, na bacia do Amazonas, né? Esbarra, por mais dilatado que ele seja o horizonte, com o pano da floresta. Então essa bacia é região banhada por rio, bosque, Então é isso, gente. Então, o olhar de quem estaciona ou navega, quem passa, né, por essa bacia, neste ou naquele quadrante da bacia, naquela parte da bacia, da circunferência, porque a bacia é redonda, esbarra, por mais dilatado que ele seja o horizonte, com o pano da floresta. Então, ele está na bacia, mas ele enxerga esse vale com esse pano, e ele faz referência a pano de novo, quando ele falou de clâmide, né? E quando ele falou de Zainf. Perceba, então, como o autor faz toda uma análise lógica. Tá certo, gente? Então, esse é o caminho para você começar a fazer exercício. Eu fiz os outros exercícios lá no YouTube, né? Desses quadros de conjuntos sem movimento. Eu já fiz aqui o exercício, o estudo do plano de composição com vocês aqui ao vivo, a clâmide verde, tarará. Em que consiste o interesse dessa descrição? Ele está interessado em nos mostrar. E quanto mais rico o vocabulário, mais, apesar de eu não conhecer todos os vocábulos, quando eu procurei os vocábulos, eu consegui imaginar aquilo que o autor está me dizendo. Quando nós temos um bom arquivo, né, de vocábulo, a gente consegue fazer uma descrição melhor de tudo. Se a gente tem um vocabulário muito pobre, a nossa descrição será pobre também. Por isso que é importante usar esse livro, tá bom? Isso aqui é para vida, né? Isso aqui não é para prova, isso aqui é para vida, para ser um bom escritor. E escritor seremos, né? Sempre. Independente de que formos trabalhar, escrever uma carta, escrever um texto, um post, às vezes algum material para a igreja. Então a gente sempre vai... E isso é importante, né? Senão fica repetitivo, chato e ruim, tá bom? Eu tô falando aqui do estudo das ideias, tá?
Em que é Raimundo de Moraes preciso e vigoroso em suas expressões? Ele é preciso e vigoroso em tudo, ele usa muitos adjetivos, ó. Quando ele fala coberto de floresta, clame de verde, atenuadora, adjetivo, né? Do que? Dos raios luminosos. Cheia de mistérios, de encantos, veste a terra, ele faz uma símile, como um zainfe sagrado, protetor, não é qualquer zainfe, é um manto sagrado e protetor. Então, a gente tem uma ideia aqui de um vale assustador? Não, a gente tem a ideia de um vale, tem um mistério naquele vale amazônico, naquela floresta, tem um mistério que é sagrado. Então a gente já começa a descrição entendendo aquilo que o autor quis dizer como algo de mistério, mas não é aterrorizador. É bonito, mas é misterioso, né? Vergel de gramíneas, também ele está dando uma qualidade aqui. Mal se fecha o motivo que interrompe, ela retoma o esplendor da selva e abre os braços por céu na força do habitat. Em todo o meandro aquático, aí ele começa falando o que tem nesse meandro aquático. Então são substantivos bem específicos que ele usa: furos, canais, rios, afluentes, confluentes, defluentes. Aqui também já pode tirar coisa para estudar toda essa questão de rios, né? E estudar também o Amazonas. Aí ele fala da cortina. Que tipo de cortina? Botânica, outro adjetivo. Muito rico em adjetivos, né? Taludes, ravinas, como aquele véu mágico do rei. Ele faz essa referência, esses anões aqui alemães, de alguma lenda alemã. Essa descrição dos chapéus de sol também achei belíssima, né? Como os embórios de catedrais, ele faz uma referência quando a gente fala catedral, a igreja, né? Então não tem uma coisa que é assustadora, é extremamente bela, e ele usou referências de arquitetura, que coisa, né? Para referências de mantos gregos, né? De deuses, aquela deusa aqui é da Cártaga, né? Uma deusa Cártaga, para fazer essa descrição do texto. Belíssimo texto, belíssimo texto. Que impressão nos causa essa descrição? Então, aí você tem que fazer essa análise, como a gente está fazendo aqui. A mim, pelo que ele me disse aqui, do que eu pesquisei pelos vocábulos, é de que é algo belíssimo, misterioso, mas muito bonito, muito rico, né? Ele sabia que naquele solo tinha minério, quando ele chama de gleba, né? Tá bom, gente? E aí ele fala do estudo do vocabulário e da gramática, né? Então ele pede para achar os sinônimos de algumas palavras, que aí é uma delícia, né? Eu pego o dicionário lá, então ele pediu aqui, vou ler para vocês. Vastidão, amplidão, motivo, causa, esplendor, apogeu, força, ânimo, esconder, mascarar, amplos, abrangentes, esbarrar, abalroar, destruir, arruinar, destilar, estilar, conturbar, amotinar, perturbar, conjurar, afastar e solerte, astuto. Ok? Então é isso, tá? Eu não terminei o exercício com a Rafa, né? A gente começou aqui a parte de metáfora. Isso também é importante. O livro, ele faz com que também a gente faça os exercícios de estilo. Então, ele está pedindo aqui exemplos de metáfora, metonomínia, hipérbato, pleonasmo. São coisas importantes. Hoje, a gente vê muito em rede social isso. As pessoas não sabem mais essas coisas. Elas se ofendem com tudo. Elas não sabem que puxa, uma metáfora. A pessoa não está querendo dizer aquilo de forma literal. E esse livro aqui, ele proporciona o estudo da estilística, né, da língua portuguesa, que é muito importante. Um texto que tem esse tipo de ironia, um texto que tem esse tipo de recurso é infinitamente mais rico, né? Se eu tenho meu aluno ele já sabe muito bem a gramática.
a morfologia da língua portuguesa, ele conhece muito bem a sintaxe, está aprendendo análise sintática. Ele sabe fazer isso aqui, vai ser uma pessoa que tudo que ela lê, ela vai entender. E tudo que ela se propor a escrever, ela vai conseguir. Não vai ter dificuldade, tá? Então é isso. Eu não tenho... olha que coisa aqui, só mais um exercício aqui, que ele pede... Isso aqui meu aluno sabe fazer, belamente, tá? Substitua por um adjunto nominal composto de preposição e substantivo, que são as frases preposicionais adjetivas que eu explico nos meus livros de língua portuguesa, os seguintes adjetivos. Então, por exemplo, amazônico, como ficaria? Do Amazonas. Luminoso, de luz. Aquático, de água. Mágico, de magia. Ciclópico, de ciclope, né? Eu ensino isso aqui, ó. Mamão com açúcar, linguagem clássica 3. Tudo bem? Eu vou acabar aqui, tá? Tem alguma dúvida? Alguém? Vocês estão... não tem pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão vendo os vídeos lá no YouTube? Estão fazendo? Quem não tá fazendo vai ficar lá, né, gente? É importante, tá? Eu recomendo o estudo desse livro aqui. Com certeza, a capacidade de escrita e de compreensão da língua portuguesa dos alunos que estudam o Flor do Lácio é superior, tá bom? Ninguém tem pergunta? Se não tem, eu vou embora. Não? Então tá bom, obrigada quem passou por aqui. Bons estudos e até a próxima.